Bom dia, filosofia, 22 de fevereiro de 2022. Estou aqui na Boa Viagem, em Niterói, observando nossas companhias do mundo das aves. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A imagem da Baía de Guanabara. Um belo dia para a gente começar a pensar na pergunta que eu vou lançar agora, que é aquela que talvez você já tenha ouvido alguma vez ou algumas vezes. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Que na verdade eu vou transformar na pergunta. Vou mostrar mais um pouquinho a paisagem antes de entrar. Estou aqui embaixo do museu, do MAC, e vou colocar para mim agora para a gente falar. Vou mudar a pergunta, o que você vai ser quando crescer? Primeiro, para pensar que essa pergunta, que na verdade a gente deve ter ouvido alguma vez quando éramos crianças, ou pelo menos mais jovens, é uma pergunta que sempre caberia, pelo menos na proposta que eu vou estar sugerindo aqui, né? Sempre cabe a pergunta: o que você vai ser quando crescer, no sentido que esse crescer, ele nunca tem um momento finalizado, né? A gente pode imaginar, eu acho que filosoficamente a gente é levado a entender que crescer não tem um ponto de chegada, né? Não vai ter uma hora que eu estou pronto. Então essa pergunta ela sempre cabe, né? Ela pode ter sido feita pela primeira vez quando éramos crianças, mas que continua sendo feita. Mas a pergunta que eu vou adaptar, então, essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, eu vou pensá-la da seguinte expressão: o que você quer ser quando devir? A palavra devir é uma palavra que diz respeito ao tempo, né? O devir é tempo, de uma certa maneira, significa as mudanças, né? Significa o fluxo da vida, o fluxo do tempo. Então, o que você quer ser quando devir vai ser a minha maneira de pensar o nosso caminhada de hoje. E eu começo pensando, fazendo o resgate da nossa última conversa, que foi, eu estava aqui num lugar próximo, mas estava lá em cima, né, no pátio do museu que eu acabei de mostrar, no pátio do MAC, e a gente fez ali um diálogo ao redor do pensamento sobre projeto, né? Eu estava explicando que as escolas hoje no Brasil, esse ano, estão iniciando o novo ensino médio. Então a gente tem nos ensino médio, escolas de ensino médio, na primeira série do ensino médio, um espaço, prefiro chamar assim do que disciplina, né? Um espaço com os alunos onde o eixo de discussão está ao redor desse nome, projeto de vida. E aí eu peguei a palavra projeto e explorei, pensando como Sartre e pensando como o Byung-Chul Han. Ou seja, pensamentos que estão ao redor dessa marca do século XX e XXI, eu poderia dizer a partir do século XIX, que é a marca de pensarmos os seres humanos, a vida humana, caracterizada pela liberdade, né? Caracterizada pelas possibilidades, aquilo que é fácil enxergar o que tem de positivo, mas aquilo também que vem junto com a liberdade, que são nomes que as escolas existencialistas trabalham, né? A angústia, né? A inquietude, num dos livros do Sartre, a náusea, né? Essa ideia de liberdade. Um outro pensador tão interessante que é o Kierkegaard, que fala da vertigem da liberdade, ou seja, essas reflexões a partir dessa palavrinha que de uma certa maneira nos inspira, né? Ser livre é uma inspiração, um pensamento inspirador, mas que tem perspectivas também interessantes de estarem sendo trabalhadas. Antes de a gente avançar, então pensei projeto como Sartre, como Byung-Chul Han, foi o Bom Dia da semana passada, está gravado, e também fiz menção às postagens que eu fiz desses dois autores que dialogaram com essa nossa conversa. Mas trazendo mais um elemento, né, mais uma linguagem para pensar esse termo, eu queria sugerir que a gente, ao pensar liberdade, que nós pensássemos liberdade com duas perspectivas, que são
as perspectivas de pensar a liberdade como liberdade negativa e liberdade positiva. Isso é muito importante para a gente entender o que é possível discutir, né, quando se fala de liberdade, um termo tão rico, né? Ainda mais hoje em dia, que está bastante em evidência discussões tais como sobre liberdade de expressão, não é isso? Então, pensar na liberdade. Vejam, primeira coisa, negativo e positivo na filosofia raramente quer dizer bom e ruim, né? Então, quando se fala liberdade negativa, não está se falando de uma liberdade ruim, ok? Então, o primeiro momento é retirar essa maneira, dessa acepção da palavra, que muitas vezes é a primeira que vem na nossa cabeça. Então, o que seria uma liberdade negativa? A liberdade de expressão, que eu há pouco citei, né, é uma liberdade negativa. De que maneira pensa isso? Negativa é aquela situação, né, aquela liberdade, na qual eu não sou impedido de agir, mas também não sou impelido a agir. Então pense comigo, liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão significa eu não sou impedido de me manifestar, de falar, mas também não sou obrigado a falar, né? Fica por minha conta. Então, a liberdade negativa tem, naturalmente, a liberdade de ir e vir, né? Normalmente, a liberdade negativa está associada àquilo que a gente chama da polis, ou seja, a política, a liberdade política. A grande parte da nossa relação com o Estado tem a ver com essas possibilidades, né? Essas liberdades que dizem respeito ao Estado de Direito, né? Uma maneira de pensar, mas que em grande medida está ligada ao meu agir na coletividade. Então, liberdade de expressão, como eu falei, liberdades políticas são liberdades negativas. De novo, por que negativa? Porque eu não, daí vem, né? O não sou impelido, obrigado a, mas também não sou impedido a. Vejam que nessa discussão, aqui no Brasil, o voto obrigatório, ele fere a liberdade negativa. Por isso que o voto facultativo é uma demanda, muitas vezes, né, de grupos, enfim, posicionados politicamente, porque o voto facultativo ele é mais livre do que o voto obrigatório, exatamente essa liberdade negativa. Porque o voto facultativo eu não sou impedido de votar, mas também não sou obrigado a votar, né? E o voto obrigatório, naturalmente, fere um desses lados. Naturalmente, aqui a discussão não é sobre, né, o voto facultativo, mas exemplos de liberdade negativa. A fala do Sartre e de outras formas de pensar a liberdade estaria mais nesse outro campo de pensar a liberdade como liberdade positiva. Então, o que seria essa liberdade positiva? Uma liberdade de autodefinição, autodeterminação. A liberdade de eu ser quem eu quiser ser. No próprio exemplo do voto facultativo ou da liberdade de expressão, né, eu posso falar e não sou obrigado a falar. Mas o que eu vou falar diz respeito à minha liberdade positiva. Ou seja, na maneira em que a fala, na mesma medida que fazer e agir são relacionados, aquilo que eu falo e aquilo que eu escolho e ajo são componentes, são formadores da pessoa que eu sou. E de outra maneira está ligado à liberdade positiva. Então é essa liberdade positiva que nos interessa quando pensamos que o ser humano está condenado à liberdade. Ou seja, que eu, perante o mundo, da maneira com que o mundo se apresenta, e que em grande medida não fui eu que escolhi o mundo se apresentar dessa maneira, eu sou impelido, né, por isso condenado, a escolher como é que eu vou reagir a esse mundo. Então eu tenho a condenação, seguindo Sartre, né, a condenação no sentido de que eu tenho que escolher, mas essa escolha, ela, segundo Sartre, ela vem sempre de uma criação, né? Ela não tem uma pré-determinação. O Sartre usa também a imagem de uma tesoura. Quando Sartre diz a existência precede a essência, ele está querendo dizer que nós não somos como se fosse uma tesoura, né? Quando se pensa em uma tesoura ou algum outro instrumento similar, se imagina o seguinte: antes desse instrumento existir na realidade concreta, ele passa pela mente do seu artesão, do seu criador, né? Então existe uma essência, que seria cortar, digamos, que é transformada em uma existência, no caso a tesoura.
Então, no caso da tesoura, a essência, ela antecede a existência. No caso do ser humano, não é assim. O ser humano, ele existe. Pensa num bebê. Um bebê, nessa acepção, nessa perspectiva, ele é um nada. Não é certo? De fato faz sentido. Eu olhar para um bebê, eu percebo que daquela criança, daquela existência vazia de essência, né, pode sair um médico, um professor, um economista ou algum tipo de vilão da sociedade. Enfim, né, você percebe que não tem nada pré-definido. Então a essência, né, aquilo que ele vai ser, será fruto de situações de escolha perante o mundo. Então esse é um pensamento bem poderoso, e é isso que eu quero trazer para a gente hoje pensar na pergunta, repetindo: o que você vai ser quando devir? Então eu troquei o crescer pelo devir, porque uma das formas da gente pensar a vida humana, e que tem a ver com a gente crescer como seres humanos, é entendermos que a vida é um devir, a vida é um fluxo, a vida é uma constante mudança. E essas mudanças que formam, né, a minha vida, que são constituintes da minha vida, elas têm, né, nas suas pegadas, para voltar a essa imagem que eu usei, tem as escolhas que eu faço ao longo da vida. Escolhas que eu faço que compreendem não só, obviamente, o mundo exterior, né, a contingência, como também o meu mundo interior. E esse meu mundo interior, que obviamente compreende o meu cognitivo, compreende também, e talvez até principalmente, o meu estado afetivo, né, os meus estados emocionais. E é interessante que nós estejamos numa praia, talvez vocês estejam até ouvindo, de repente até atrapalhando, vocês estão vendo né, as ondas, né, não chega a ser ondas, mas você vê o movimento do mar, né? Ou seja, ondas que chegam, recuam e sucessivamente. Que pode ser uma imagem, né? É interessante que a água lá, o Heráclito, para falar do devir, ele fala da ideia do fluxo do rio. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, que é uma ideia de que o rio, as águas do rio se modificam, mas também nós nos modificamos, porque a gente, ao entrar a segunda vez, nós somos alguém que já entrou a primeira, né? Mas quando eu venho para o mar, quando eu venho para o movimento da praia, essa imagem de fluxo não é exatamente a melhor, né? Então eu vou pedir para observar a imagem do movimento do mar. Um pouco esse avanço, esse recuo, que poderia ser pensado como movimento dos estados emocionais dentro de mim, dentro de nós, né? Então a gente percebe, ou pode perceber, que nossos estados emocionais são também, claro, simplificando muito, mas no primeiro momento, são estados que se alternam, como se fosse esse avançar e recuar do mar, mais ou menos como estados de ânimo e desânimo, né? Estados de ativação, de aumento da potência de agir, seguindo a linguagem do Spinoza, né? Estados de diminuição na minha potência de agir. Resumidamente, estados de ânimo e desânimo. Isso compreende não só o meu dia, né, a minha manhã, a minha tarde, a minha noite, assim por diante, mas a minha vida, né? Ou seja, compreende que esse devir, a vida, no movimento, na mudança, ela é formada pela variação, pela flutuação desses meus estados emocionais. Naturalmente tem vários nomes, mas a gente agora está só pensando nesse ânimo e desânimo. E eu vou pedir para a gente, nesse ânimo e desânimo, a gente colocar mais uma das nossas reflexões de bom dias passados, que é a reflexão sobre o tempo. Quando eu trouxe aqui, né, para nossos cafés da manhã, digamos assim, o Agostinho, na sua reflexão né, muito famosa, né, sobre o tempo, eu quis trazer o pensamento, palavras que são expectativas e lembranças, né? Ou seja, o Agostinho ele faz uma subversão, uma troca dos tempos, como a gente, né, como é que se fala? As marcas do tempo, né? Passado, presente e futuro, e ele fala, talvez não sejam esses três tempos. Na verdade, só exista o presente, ou seja, só existimos no presente. No entanto, o passado está presente como lembranças e o futuro está presente como expectativas. Foi essa postura que eu quis trazer e que agora eu vou colocar para a gente pensar
novamente e acrescentando, né, e escavando essa reflexão dentro da perspectiva do ser humano que existe antes de ser, né, ou do ser humano condenado, ou não, né, e condenado a escolher o tempo inteiro. Quer dizer, então a gente sempre está em uma linha divisória entre o que vem e o que vai, ou entre a expectativa e a lembrança. Eu volto à metáfora do balanço que eu usei também, né? Então imaginar que quando a gente está num balanço, a gente vai lá atrás, volta na posição de descanso, digamos assim, e como temos um impulso, a gente vai à frente e depois retorna. Perceba que esse vai lá atrás seria uma forma de nós irmos em nossas memórias, né? Quase como se eu perguntasse para você algo do tipo, qual é a sua memória mais antiga de ânimo? Qual é aquela marca do seu passado que está no presente como memória, que é o momento, na memória naturalmente, primeiro de ânimo que você teve, ou lembra, né? Que você lembra. E qual seria o desânimo? Resumido, qual é a sua memória mais antiga de ânimo e qual é a sua memória mais antiga de desânimo? Eu comecei perguntando se você estava animado ou desanimado, para pensar nesse momento, mais ou menos como o movimento do mar, e agora eu peço para você ir lá atrás, como se fosse o balanço indo na posição mais recuada, né, para ganhar impulso. Quando o balanço volta, quando eu estou buscando a memória, como agora eu quis mostrar. Quando volta, é o efeito dessa memória sobre o nosso presente. Né? É como que essa memória ela é ecoada, ela tem efeito dentro do nosso instante. Né? Ou seja, como que essa memória ela é uma saudade, ou um remorso, ou um arrependimento, ou palavras que remetem a alguma tristeza ou eventualmente algum ânimo, né? Alguma alegria. Então é como que a memória se reflete no nosso instante. Daqui a pouco eu volto a isso. Quando eu vou para frente, no balanço ainda, quando eu estou indo, é uma projeção. É a minha expectativa no sentido daquilo que, perante o mundo, eu vou colocar como autoria. O que é que eu quero dizer? De novo, a gente está no início de 2022, já nem tão início assim, né? Mas de qualquer maneira, nós temos meses a serem, digamos assim, preenchidos com nossas escolhas, com nossas ações, com nossas decisões. O que vai acontecer no ano 2022? Então, tem uma parte desconhecida, mas tem uma parte que vai ser conhecida, né? Ou seja, nós temos expectativas ligadas ao que vai acontecer, embora não tenhamos controle sobre tudo. Mas essas expectativas, aí voltando a essa projeção, elas podem ser divididas, isso é uma forma de sugerir essa reflexão, em 3 dimensões. Eu posso pensar nas minhas expectativas ligadas à minha carreira, à minha dimensão da vida, digamos, acadêmico-profissional, né, o que eu faço para a minha profissão e o estudo relacionado a ela e coisas afins. Então pensar que a gente tem aí nossas dimensões de vida acadêmico-profissional. Tem uma dimensão que tem a ver com as minhas relações, vou chamar uma dimensão relacional, ou seja, as minhas expectativas ligadas aos meus amigos, às minhas amigas, aos meus colegas. Grande parte das pessoas que eu lido são colegas, né? Estou chamando de colegas, pessoas que são importantes para mim, mas que não compartilham intimidades, né? Amigos têm uma intimidade maior. Enfim, meu mundo relacional, minha família, enfim, uma vida relacional, eu também tenho expectativas em relação a elas. Né? Todos nós aqui podemos estar pensando que ao longo de 2022 a gente quer se aproximar de algumas pessoas que nos afastamos, a gente quer ser mais compreensivo em relação a algumas situações, a gente quer, sei lá o quê, né? Mas esse quer no sentido de planejamento, de expectativa, não quer no sentido da esperança. Porque quando a gente fala da esperança, embora seja um belo nome e importante em muitos sentidos, nesse sentido que a gente está falando, não se coaduna com a liberdade positiva. Né? A esperança não está ligado à questão das decisões que eu vou tomar. Tá?
Então, a palavra expectativa ela é usada apenas para que nós possamos pensar no sentido de coisas que eu vou estar decidindo ou tentando decidir, mas que eu projeto decisões. Então, voltando, me aproximar das pessoas, melhorar as relações com amigos, com colegas, no trabalho e assim por diante, são expectativas ligadas à minha vida relacional. Ou seja, coisas que eu posso fazer, se fui claro. E existe uma terceira dimensão de uma vida mais íntima, mais própria, mais individual, que eu posso usar até a ideia de uma vida espiritual. E aí, naturalmente, o espiritual não está restrito a se pensar a dimensão religiosa, embora a dimensão religiosa esteja nesse item, né? Debaixo dessa rubrica, digamos assim, da vida existencial, da vida não é experimental, desculpa, espiritual, né? Ou seja, nós também podemos ter expectativas, planejamentos, projetos ligados a esse meu íntimo, que não estejam ligados a uma vida acadêmico-profissional e não necessariamente ligado ao relacional, embora, sem dúvida, tenha interseções, né? Nós estamos falando de uma pessoa que essas dimensões não se separam, elas têm interseções. A ideia de separar é apenas uma forma de pensar sobre isso. Então a gente tem expectativas e demandas e projetos ligados a esse mundo pessoal, né? Essa dimensão mais espiritual. Bem, então quando eu penso em expectativas, eu estou pensando nesses três, digamos assim, nesses três eixos. Só que nossa conversa hoje é uma relação que eu tenho, que eu vou aproveitar a obra de Dostoiévski, né? Hoje se iniciam as inscrições no curso de Dostoiévski que eu vou estar fazendo a partir do dia 7 de março, ou seja, dando sequência ao projeto Filosofia com Dostoiévski. Esse ano a gente começa com o livro O Duplo, como eu já mencionei em outros Bom Dias. Eu queria então conversar nessas dimensões que eu falei, um paralelo com essa brilhante história do Dostoiévski, independente se você vai estar ou não no curso, é claro. O Duplo é um livro que talvez, né, tenha muito diálogo com essas dimensões aqui que eu estava conversando com vocês. Qual é a história do livro O Duplo, de uma forma bem inicial? Fala de um funcionário público da burocracia de São Petersburgo do século XIX, um funcionário público de um status social bem baixo e que ambiciona subir, como talvez seja comum, né, em funcionários públicos. Ele quer subir naquela estrutura, uma estrutura bastante comprometida moralmente, com mobilidade social protegida por favores, interesses, apadrinhamentos, né? E essa pessoa, esse Goliadkin, que é o nome dele, Yakov Goliadkin, ele acaba tendo uma relação conflituosa com a sociedade, com essas regras sociais. Ou seja, aquilo que ele quer e aquilo que a sociedade lhe entrega acaba sendo um conflito que, estou sendo bem breve, né, que vai fazer com que esse personagem, esse protagonista, esse herói, como é chamado dentro do texto, acabe desenvolvendo um quadro psicológico, um transtorno. É uma forma interessante como é que esse livro é um laboratório, é o segundo livro que Dostoiévski escreve, ele é um laboratório para essa divisão interna, esses conflitos, esse homem cindido interno que vai aparecer em obras posteriores, tais como o famoso Crime e Castigo, na qual o personagem Raskolnikov é um personagem que tem uma divisão interna. Mas o Duplo, sendo uma obra da juventude, ele não tem essa qualidade literária do Dostoiévski de 20 anos depois. Mas ali, então, esse Goliadkin é uma espécie de ancestral do Raskolnikov. Mas o que eu quero trazer para a nossa conversa é pensar o seguinte: nele, em Goliadkin, aparece, como o próprio nome, né, do livro é um spoiler, ele acaba se vendo, se sentindo, experimentando uma duplicação de si mesmo. Né? Ele passa a interagir com o seu duplo. No primeiro momento, esse duplo com o qual ele interage
ele aparece em situações que poderiam ser alucinações do próprio personagem, mas em alguns momentos ele vê esse duplo no seu próprio local de trabalho, na sua repartição. E mais interessante, dentro da narrativa, dentro do livro, ver esse seu duplo sendo muito mais eficiente, inclusive na questão de ascensão social, do que ele mesmo. Então essa relação dele com esse seu duplicado é a tônica do livro, como eu falei, o próprio título já dá o spoiler, mas também é uma imagem do comprometimento de ordem psíquica que a personagem sofre nessa relação com a sociedade. Percebam? O que eu estou trazendo nesse recorte é aquilo que Dostoiévski coloca em alguém do século XIX, mas que provavelmente está com a gente. Não no sentido, talvez, forte da marca psíquica, né? Porque, de fato, o Goliádic ele vai pirar dentro do filme. Mas eu quero dizer o seguinte, não é uma questão nossa, seres, atores sociais, a relação com a pressão social, uma relação do que a sociedade espera da gente, o que a gente quer realizar. Ou seja, quando eu falo das expectativas, nessa projeção que a gente está refletindo, essa projeção ela está em diálogo, né, com expectativas da sociedade. E aí quando eu falo sociedade, né, estou falando naturalmente de família, das instituições, né, dos amigos, enfim, estou falando de muitas coisas. Bom, como é que a gente pode então pensar nessa duplicação, então dentro da história, né, da narrativa do filme, essa relação com a sociedade? Mas vamos agora puxar para nossas dimensões individuais existenciais, ou seja, vou voltar para a dimensão que eu chamei de espiritual para pensar como que esse duplo da obra de Dostoiévski pode ser uma imagem dos duplos com os quais nós convivemos. Vamos pensar o que é a nossa vida no devir. Ora, se a vida no devir é uma linha, né, se a minha vida no devir é uma linha em movimento entre o que vem e o que foi, quando eu entro na relação com o que foi, eu entro na relação com alguns duplos de mim mesmo. Ou de outra maneira, o meu passado, a pessoa que eu fui em relação com a pessoa que eu sou, é uma espécie de existência duplicada. Eu tenho na minha cabeça as decisões, os acertos e os erros, e assim sucessivamente, que estão comigo durante a minha existência. E podem estar comigo de forma bastante, diria, até usando a palavra transtornada como a personagem do livro, porque eu posso estar na relação com esse meu passado, esse meu duplo, eu posso estar sendo massacrado por ele, né? Eu posso estar sendo massacrado por arrependimentos, por remorsos. Então a minha relação com esse eu que eu já fui é uma relação que pode ser conflituosa, e diria muitas vezes é conflituosa. Então alguma maneira de pensar esse duplo, ou de outra maneira, pensar essa relação com quem já fui, ou com os quens, né, que já fomos, é uma das questões que a gente lida dentro dessa dimensão existencial, né? Eu posso ter como expectativa, como planejamento, como proposta de mim mesmo, exatamente superar remorsos e arrependimentos. Ou de outra maneira, exatamente vencer esse meu duplo que está numa relação conflituosa com o meu hoje. Então essa é uma forma de pensar um duplo ligado a esse mundo interior. Agora, existem também os duplos que não são exatamente do meu passado, porque não são ligados a coisas que eu fiz, e no meu exemplo, arrependimentos, remorsos, mas coisas que eu deixei de fazer. E aí é muito interessante que esse meu duplo não é mais alguém que existiu, mas alguém que não existiu porque eu escolhi aquele que existiu. O que eu quero dizer? Que quando eu olho para o meu passado, existe um duplo que existiu, aquilo que eu fiz quando tinha, sei lá, digamos, 20 anos, e existem outros duplos que não foram existências concretas, mas existências que não... deixa eu reformar, que essa frase ia ficar esquisita.
são não existências porque eu escolhi aquilo que existiu. Né? Se eu, vou usar um lugar comum da nossa história, né, cultural, casar ou comprar uma bicicleta. Né? Então, se o meu eu do passado casou, né, eu tenho um duplo com esse que casou. Mas eu tenho um duplo também com a não existência daquele que compraria a bicicleta. Ora, esse que compraria a bicicleta não deixa de ser um duplo, porque ele pode me massacrar e pode me vencer com a seguinte pergunta: não teria sido melhor? Então, o que eu quero dizer é que essa relação que nós temos com o que fizemos, ela pode também ser construída, digamos assim, de uma forma negativa, de uma forma que nos desanima, né? Que reduz nosso estado emocional, que era a ideia inicial, porque eu tenho relação com as possibilidades daquilo que eu não fui. É como se eu carregasse diversos cadáveres, né, daquilo que eu deixei de ser porque eu escolhi aquilo que eu fui. E essa relação, obviamente, ela tem que entrar, ela entra dentro do nosso mundo psíquico como duplos com os quais a gente precisa conversar. É isso que eu queria colocar. Espero que você termine esse bom dia mais confuso do que o início. O objetivo é sempre incomodar. A filosofia tem essa possibilidade e eu pretensamente quero trazer isso. Obrigado pela companhia. Como eu falei, essa costura com o Dostoiévski, o duplo, porque vai começar um curso, as inscrições começam hoje, o curso para 7 de março, e na semana que vem a gente volta, mesmo bate horário, não sei se vai ser o mesmo bate local, para a gente continuar essa conversa e continuar os incômodos. Obrigado, saudações filosóficas, uma boa semana e um bom dia para todos.